Glória a Deus, aleluia. Gente, hoje é mais uma segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026, a última segunda-feira de janeiro deste ano de 2026. Está passando rápido, sempre passa rápido. Nosso Senhor Jesus está às portas, a palavra do Senhor está se cumprindo. Nós estamos tendo o privilégio, eu acho que é importante a gente trazer isso à nossa memória, o privilégio de participar do cumprimento das profecias bíblicas. Muitas das profecias bíblicas estão se cumprindo nesse tempo, se cumpriram a partir de Jesus. Nós estamos vivendo essa bênção de participar, de ver acontecer. A vinda do nosso Senhor Jesus, o Salvador, por exemplo, foi esperado dos profetas. Muitos profetas sonharam em viver esse tempo da graça que nós estamos vivendo e não puderam viver. Nós temos esse privilégio. Eu tentar limpar um pouquinho aqui meu óculos. Enquanto isso, gente, por favor, compartilhe aí o link. Estou devendo a vocês, né, nossa última conversa lá no canal do YouTube. O nosso querido amado Felipe vai colocar para a gente, né? Às vezes a pessoa fica muito corrida, são muitas coisas, e ele, com todo carinho, nos abençoa, coloca lá para a gente, mas vai estar lá. Enquanto isso, você pode ir assistindo os outros, compartilhando. Tá fazendo isso, por favor, nos ajude. Teve vezes da gente já ter quase 20 pessoas aqui ao vivo. Ultimamente tem tido menos pessoas, mas o nosso Deus é bom em todo o tempo. Enquanto isso, pegue um caderno, uma caneta, separe um espaço. Se você está igual a mim, sentindo cansado, corpo cansado hoje, coloca uma luz na sua cara, dá um assim, em cima que te chame a atenção, algo que te acorde para que você não durma. Enquanto isso, nós vamos ler a palavra de Deus. Abra lá sua Bíblia no livro de Juízes. Nós estamos no capítulo 15. Eu quero já agradecer também a Elisete, que está aqui com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Elisete, que tem estado também no discipulado no domingo, né? Às 4 da tarde. Pastora Simone, pastora Val, minha filha Ana. Glória a Deus pela vida de cada um. Pastor Nilton, que sempre está junto com a pastora Simone. Vocês são bênção na minha vida. Quero convidar, vamos orar. Vamos orar. A gente precisa orar. Como diz a pastora Val, orar até orar de verdade. Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer por cada vida que está aqui conosco já nesse horário. Aqueles que por algum motivo não conseguiram também estar. Senhor, renova as nossas forças nessa noite. Nos traz entendimento da tua palavra. Queremos, Senhor, investir tempo, gastar a nossa vida na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a forçar de verdade a nossa mente, os nossos hábitos a mudarem, porque os nossos hábitos também foram contaminados pelo pecado, os nossos hábitos não são bons hábitos. Nos ajuda, Senhor, a fazer da leitura bíblica também, o estudo bíblico também um hábito. Além de algo espiritual, mas um hábito, Senhor, nós precisamos investir, nos ajuda. Nessa noite, Senhor, tira da nossa mente tudo aquilo, Pai, que atrapalha o nosso entendimento, as coisas à nossa volta, nos ajuda a focar, nos faz esquecer de tantas coisas, Senhor, por esta hora, apenas uma hora, ou até menos às vezes. Nos ajuda nessa noite, Senhor. Abre a nossa mente, que a tua palavra encontre em nós corações, Pai, dispostos a aprender, a ouvir, a entender e a pôr em prática. Senhor, a tua palavra nos transforma de verdade, nos ajuda a pôr em prática todos os dias, para não agirmos, Senhor, da mesma forma que a gente agia, para não agirmos, Senhor, do mesmo jeito que nós agimos quando não conhecíamos a tua palavra. Nessa noite eu lhe peço, Senhor, que haja transformação, cura, cura, Senhor, a nossa vida e nos faz agir conforme a tua palavra. Eu lhe agradeço nessa noite por cada vida, Senhor, e te peço, nos ajuda, glorifica o teu nome nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, em Juízes 15,
Sansão, nosso querido Sansão. Alguns acham que Sansão foi um herói. Eu não vejo ele um herói, eu vejo ele um homem, como qualquer outro homem. Teve o privilégio de ser escolhido para ser usado por Deus. Nosso verdadeiro herói é o nosso Senhor Jesus. Juízes, o capítulo é o 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Lembrando que a gente encerrou na segunda-feira passada falando do primeiro casamento de Sansão. Sansão vai passando assim, olha, vê uma mulher e diz, eu quero ela. Lembra? E se casa com ela. Então a gente está ainda na história desse casamento, tá? O que foi que aconteceu após esse casamento, as coisas que aconteceram depois de tudo isso. Então, lembre-se do raciocínio, para a gente não se perder. Tá bom assim? Vamos lá. Juízes, capítulo 15, do verso 1 até o 8, fala assim: algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhes disse: desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: foi Sansão, o genro do Timita, porque a sua mulher foi-lhe dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão disse-lhes: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã, do 1 até o 8. Gente, a situação de Sansão não vai melhorar. Ele sai, né, depois daquela situação toda no casamento dele, ele sai depois de um tempo. A gente vê aqui no primeiro versículo fala assim, ó, algum tempo depois. Então se passou-se um tempo, a gente não sabe quanto tempo exatamente, mas dá para ter a ideia do período do ano, porque que eles falam o que estava acontecendo no período do ano. Diz aqui, ó, na época da colheita do trigo. Então, era um tempo específico, estava acontecendo a colheita do trigo. O tempo que Sansão ficou fora, né, que ele vai para a casa do pai dele e deixa a mulher dele com o sogro e volta para a casa dele, a gente não sabe. Mas o tempo que ele retorna é por volta de abril ou início de maio. Por que que a gente sabe disso? Porque foi época de colheita de trigo. Então, como é falado aqui, o que estava acontecendo, né? Qual era a estação do ano? Então, dá para se calcular que tempo que era, que mês que era. Fala que era tempo de colheita do trigo, então é por volta do final de abril e início de maio. Os feixes de grãos eram então reunidos em montes e depositados no campo ou nas eiras. Era tempo de colheita, eles plantavam, colhiam trigo e tinha um jeito de se trabalhar o trigo. Mas por que que é importante a gente prestar atenção nisso? Lembre-se que a gente precisa ficar atento
a informações que a Bíblia nos dá. Quando a gente para estudar a palavra, tá? A gente precisa ter o hábito de observar informações. Claro que tem informações que a gente vai ter que buscar em algum lugar o que que aquilo quer dizer. Por exemplo, quando fala aqui que era a época da colheita do trigo, eu fui procurar que época era a colheita do trigo, porque a gente não sabe, a gente não trabalha com isso, a gente não vive lá, não sabe como funcionava naquela época, não faz parte da nossa cultura nem da nossa história. Então a gente precisa buscar. E isso é quando a gente investe tempo em estudar. A gente pega aquela passagem e procura algum tipo de referência. A gente vai procurar se alguém já procurou saber sobre isso, porque com certeza a gente não vai descobrir a pólvora, né? Ah, ninguém nunca se deu conta disso aqui. Provavelmente já se deram conta. E já foram estudar sobre isso. O que acontece quando a gente vai estudar a palavra é que o Espírito Santo fala conosco através da palavra em tempos específicos da nossa vida. O Espírito Santo tem poder, ele é poderoso, ele é Deus, ele é Senhor. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, lembra? Então o Espírito Santo ele vai no local certo, na hora certa. Aquela passagem que eu estou estudando vai me trazer algum tipo de ensinamento, vai me alimentar espiritualmente, o Senhor vai usar para me libertar. Às vezes eu estou só lendo a Bíblia igual como a gente lê um livro. Ah, eu vou ler a Bíblia em um ano, aí pego e leio ela durante o ano, quero encerrar a leitura. Mas quando a gente para estudar, a gente entra de forma mais profunda no assunto, e isso abre muito mais o nosso entendimento. Isso nos ajuda em muita coisa, tá? Então, quando fala aqui, ó, era a época da colheita do trigo, provavelmente mais à frente a gente vai observar que essa informação tem algum motivo. Essa colheita do trigo aí vai chamar a atenção de Sansão. Sansão vai tomar uma atitude em cima disso, tá? Eles colhiam o trigo em feixes e grãos e eram reunidos em montes depositados no campo ou nas eiras. Quem fala sobre eira de forma espiritual, por exemplo, é João. O João Batista, o que batizou Jesus. A gente vai dar uma lida ali em Mateus 3,12. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês como é uma eira, tá? Como funciona uma eira. Eu achei aqui umas fotos nos desenhos, no programa que eu tenho aqui, deixa eu fechar aqui, que eu tenho onde eu busco informação para preparar o estudo. Deixa eu tirar aqui a minha tela e vou voltar aqui rapidinho para descobrir aqui aonde está, gente. É muita tela aberta. Um pouquinho de paciência aí a gente chega lá. Vamos lá. Achei. Vou share aqui com vocês a tela que eu encontrei. Eu encontrei, uma das que eu encontrei essa aqui. Essa aqui é um desenho. Tá aparecendo aí para vocês. Tá escrito em inglês. Threshing floor quer dizer eira. Aqui tem o desenho, seriam as pessoas trabalhando na eira. O que está aí no chão? São trigo. É a colheita do trigo. Eles ficavam trabalhando ali, debulhando o trigo, e o trigo era separado ali, os grãos da casca. O trigo vai secando e vai separando, e que isso ele vai rodando ali, ó, com esse maquinário. Eu até procurei traduzir o nome aqui, mas é como se fosse parecido com um trenó que ele sobe em cima, a rampa, né? E aquilo vai espalhando ali, trabalhando para poder secar o trigo. E esse secar o trigo, separar o grão do trigo da casca e aquilo ir separando, tá? Eu encontrei também
uma outra imagem. Deixa eu ver. Eu acho que essa outra imagem também vai ajudar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, essa aqui é o mapa. Deixa eu entrar lá na tela do programa de novo. Estão vendo aí, é o mapa, que a gente vai olhar melhor daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui os desenhos. Achei. Eu acho que vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Aí, é uma pessoa aí trabalhando. O que ele tem na mão é o que a gente chama de feixe de trigo. Talvez você não sabe que é um feixe, é um tanto, né? Que junta assim. Ele está batendo, você vê que ele está batendo no chão e a gente vê os grãos ali, ó, do trigo. Então, ele está separando a casca do grão do trigo. Então, era época de colheita. Nessa época de colheita, né, eles tinham que juntar isso em algum lugar. Eles juntavam isso que a gente viu aqui. Ah, eram reunidos em montes, depositados no campo ou nas eiras. As eiras são essas imagens que a gente estava vendo aqui. Eu tenho outras aqui, mas são desenhos. Eu não consegui encontrar outros melhores, mas são pessoas trabalhando com trigo embaixo. Acho que o melhor que encontrei foi esses dois. Então, o que estava acontecendo ali? Irmão, que a gente está falando do casamento do homem, e de repente vai um negócio de colheita de trigo, mas nada a ver uma coisa com a outra. O negócio vai fechar. Tá, calma aí que vai funcionar. Nessa eira aqui que a gente viu, eles juntavam o que colhiam e separavam ali, ficava seco, ó. Liga aí, ficava seco para separar a casca dos grãos, tá? Agora, vai lá para sua Bíblia, em Mateus, capítulo 3. A gente vai ver aqui rapidinho, né, uma passagem aonde João o Batista fala sobre esse material que a gente viu aí, chamado de eira, de uma forma espiritual, tá? Ele dá um exemplo espiritual. Mateus capítulo 3, versículo 12. Mateus 3, 12. Assim de achar aí. João Batista é aquele que recebeu, né, ele tinha o mesmo espírito que agia em Elias. Que espírito é esse? O espírito do Senhor que usava ele em ousadia para pregar. A gente vê muitos detalhes em João Batista parecido com Elias. João Batista era doido feito Elias, né? Porque Elias é um profeta doido. Glória a Deus, tem que ser doido. E ele está aqui no capítulo 3, fala que João ele prepara o caminho. No versículo 12, que foi o que eu comentei com vocês, diz assim, ó, vai lá na sua Bíblia, 12. Fala assim: ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica assim, do nada João enfia um negócio de eira, de palha, de trigo, o que que ele está fazendo? João ele tá falando sobre Jesus, que Jesus virá e que Jesus vai fazer o seguinte, ele vai trazer na sua mão a pá e vai limpar a eira. O que que é a eira? Aquilo lá que a gente viu, né, na foto. Aquele monte de trigo lá. Então, Jesus, agora você vai, realiza a cena na sua mente. Tem a eira lá, aquele lugar cheio de feixes de trigo seco. Jesus vem com a pá, ele vai juntando o trigo no celeiro. Lembra que para fazer isso o trigo está seco, tá? Ele junta o trigo, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Na hora que o Senhor está mexendo ali no celeiro, está mexendo no trigo, o que que acontece? Quem trabalhava na eira fazia assim, pegava a pá
joga para o alto, o trigo. O que que voa? A casca. O que que cai? O grão. Então, assim eles separavam o grão da casca. O que que João está fazendo aqui? Ele está fazendo um símbolo, dizendo que o Senhor vem se separar. Ele vem se separar. E aquilo que é a casca que vai voar, ele vai queimar num fogo que não se apaga. Quando fala de fogo que não se apaga, a gente sabe que está se referindo ao inferno. Então, você vai dizer, mas a gente foi para lá no Novo Testamento, agora você já consegue entender quando no Novo Testamento falarem sobre eira, né? Sobre mover o trigo. Isso ajuda a gente a entender algumas coisas que quando a gente lê parece que está solto no texto. Não está solto no texto, não foi colocado ali porque para terminar o capítulo ou para completar a frase. Não está ali por acaso. O que está acontecendo aqui? Sansão chegou nessa época ali. Ele vai embora e volta achando que pode pegar a mulher dele de volta que ele tinha abandonado para lá. De repente você vai pensar que, mas meu Deus, Sansão nada mais surpreende a gente, né? Das atitudes de Sansão. Volta lá para Juízes, capítulo 15. Juízes 15, aí fala assim: algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Ele volta, como se nada tivesse acontecido, tudo bem. Eu deixei minha mulher para lá, ela ficou lá com o pai dela, agora eu volto com o cabrito para fazer uma reconciliação. Isso era muito natural na época. Trazer um presente, geralmente era um animal para se fazer uma refeição. Então, para reconciliação, para receber bem, mas aí no intuito de Sansão ali era uma reconciliação para ter a sua esposa de volta. Ele queria, ele achava que estava tudo bem, né? Provavelmente. Que estava ok. E ele já chega dizendo, né, aqui, ó, vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Algumas traduções diz assim, entrarei em minha mulher. Então ele queria dormir com a mulher dele. Ele chega lá, dá o cabrito pro sogro e já quer ir no quarto dormir com a mulher dele. Só que o sogro fala o seguinte no versículo 2: eu estava tão certo que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. Do jeito que tudo havia acontecido, o sogro dele pensou o seguinte: Sansão não gosta da esposa, ele abandonou. E pensa naquela época uma mulher abandonada, né, pelo marido. O marido não quer mais, foi embora. O pai não vai deixar ela ali sem marido, sem ninguém. Lembrando que o marido era o que sustentava, que cuidava, era o provedor de tudo. O que que ele vai fazer? Ele vai ter que arrumar uma solução. O amigo de Sansão fica com a filha, com a esposa de Sansão, né? Com a filha do seu sogro. Por que que o pai faz isso? No intuito de cuidar da filha. Foi desonrada, o marido abandonou ela. Aparece alguém que quer, ele vai entregar, ele não vai deixar. Só que Sansão acha que a mulher estava lá esperando por ele. Lembra que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha como avisar que ia voltar, não morri, e não estou abandonando, eu só preciso de um tempo para pensar. Talvez fosse isso. Só que ele fala: não, 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 você não vai ficar, não vai entrar, porque ela agora tem outro marido. Vamos menos, menos, devagar, vamos conversar. Observe que Sansão não chega tentando reconciliação de conversa nenhuma, ele só entrega o cabrito e ele não se arrepende, ele não pede desculpas, eles não tentam conversar, não tentam realmente fazer a coisa da forma certa, né? Independente. Ah, você pode dizer, minha irmã, mas a cultura da época, o jeito de ser, o povo era grosseiro e tal, mas não tem nenhum tipo de conversa nem com o pai dela, nem com o próprio sogro. Ele só entrega o cabrito e quer voltar para a esposa. Só que aí o que o sogro faz? Tentando apaziguar a situação, ele fala assim: olha, ela tá com outro, mas tem a irmã dela aqui, ó, que é bonita, fica com ela. A situação que está acontecendo ali é diferente, né? É o oposto da situação que Jacó vive lá em Gênesis 29, do 14 ao 30. Porque Jacó, na realidade, ele é enganado
Ele está apaixonado pela, né, pela o que seria sua esposa, mas o sogro dele dá a irmã, é aquela confusão toda, ele tem que trabalhar 7 anos. Aqui, o que acontece com Sansão é o contrário, o pai oferece a irmã para tentar resolver a situação, só que, obviamente, não vai resolver. Lembre-se que Sansão, ele está vivendo de uma forma desordenada desde o começo. Ele não tem controle das emoções, ele se ira com muita facilidade e a raiva dele leva ele a atitudes extremas. Ele não está se importando com ninguém, ele se importa com ele. Por que que Sansão age desse jeito? Lembra que quando a gente começou a estudar o livro de Juízes, o livro de Juízes ele está numa ordem de menos pior para o pior. Começa com o Antoniel, foi até aquela a pergunta fácil, foi bem facinho, gente, que eu botei lá no grupo. Quem foi o primeiro juiz? Começa ali com um juiz que poderia ser seguido, um exemplo de homem para ser líder militar de Israel. Começa com ele ali, mas a gente lembra que o livro de Juízes, as histórias estão organizadas do menos pior até a coisa piorar de vez. Sansão, ele é o último juiz, então, assim, a coisa está muito ruim. É a notícia é que vai ficar pior, tá, gente? Está muito ruim. Mostra que, quando o Senhor não está no controle, a coisa só vai piorar. O cara pode ser forte, pode ser inteligente, pode ser o que for, ele pode se achar o que for até, né? Às vezes a pessoa não é ela, pensa que é. Isso não vai fazer diferença. Se Deus não está no controle, se é o pecado que está comandando, a coisa vai piorar. Nada mais atual, né, do que o livro de Juízes para o dia de hoje. A gente olha o livro de Juízes, se a gente olhar hoje a geopolítica mundial, eita, é o livro de Juízes, é o livro dos reis, é o livro de crônicas, nossa, o povo está totalmente perdido. São umas loucuras que estão fazendo. Ninguém se importa, nenhum tem amor, ninguém, cada um quer ser maior, se o orgulho for afetado, não interessa o que vai acontecer. O Senhor está mostrando que quando nós simplesmente estamos no controle, ou queremos estar no controle, com o nosso entendimento, a nossa força, o nosso orgulho, o nosso jeito, a coisa vai piorar. E vai piorar, e vai piorar. Você vê aqui que em nenhum instante Sansão chama o Senhor para resolver a situação. O povo até agora não clamou por socorro ao Senhor. Não tem ninguém lembrando de Deus aqui, não. Estão fazendo do jeito que acha que tem que fazer. Volta lá. Versículo 5. Sansão lhes disse: Desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Uau, meu Deus do céu. Ninguém pode me culpar quando eu acertar as contas contra os filisteus. Mas o homem tinha abandonado a mulher. Então, ó, agora eu vou acertar as contas com os filisteus porque agora vocês estão me dando motivo para fazer. Você vai dizer de repente assim: minha irmã, mas o Senhor falou que Sansão seria aquele que iria iniciar a libertação de Israel. Sim, mas com certeza não era dessa forma. O Senhor vai usar a situação para fazer aquilo que ele decidiu fazer, que é iniciar a libertação. Um exemplo claro disso é a história de José, o José do Egito. O Senhor em nenhum momento maquinou dos irmãos vender José, de forma nenhuma. Ser lançado no buraco, de jeito nenhum, aquilo ali é resultado do pecado. Mas que o Senhor tinha planos de José ser usado como aquele que ia impedir que a geração de Abraão, que a descendência de Abraão morresse de fome, com certeza estava nos planos do Senhor, mas não daquela forma, tá? Então a gente precisa estar atento a isso. Mas o Senhor, ele não tem um controle. O Senhor não pode intervir, o Senhor não pode fazer, o Senhor não faz o que ele quer, ele pode fazer. Mas por algum motivo que nós chamamos de amor, misericórdia, graça, favor imerecido, ele age de uma forma assim, meio misturada, sabe? As nossas escolhas, a nossa decisão com o que ele decidiu que seja feito, sem ele perder o controle das coisas.
Aonde que o livre-arbítrio entra, ele está ali, mas Deus também tem hora que intervém e decide, é como ele é, também está ali. Como que isso entra em equilíbrio? Não sabemos, mas está no equilíbrio do poder do nosso Deus. Então, mesmo que a gente leia isso aqui tudo desequilibrado, tudo desordenado, vai acontecer aquilo que o Senhor falou. Ele vai iniciar a libertação de Israel, porque foi o que o Senhor disse que ia acontecer. Ele acusa que agora ninguém vai poder acusar ele de estar fazendo algo sem motivo. Eu estava lendo o livro de Jó e marquei uma passagem, que isso veio na minha cabeça agora, isso não estava anotado para a gente falar sobre. Eu não sei nem se eu vou achar o versículo aqui. E eu marquei para mim, porque é algo assim que eu falei, meu Deus, que o Senhor fala para Jó. Deixa eu ver se eu consigo. Está marcado aqui, talvez eu consiga encontrar. O que que Sansão fez aí, gente? Vamos pensar. Ele tava fazendo um monte de coisa errada, não é? Bem parecido com a gente, como está fora do controle de Deus, guiado pelo nosso pecado. O que que ele está fazendo? Fazendo da forma dele, do jeito dele, independente, dos resultados, do que for acontecer. Ele vai arrumar uma forma de se justificar. E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente faz as coisas de forma errada, a gente age de forma errada e a gente quer motivo para justificar as nossas atitudes. Encontrei Jó 40, versículo 8. Jó 40, versículo 8. Fala assim: esse aqui é o Senhor falando com Jó, tá? Ele diz assim: você vai pôr em dúvida a minha justiça, vai condenar-me para justificar-se. Quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, eu senti bateu em mim, né? Como se a gente fala, né? Bateu com força. E é exatamente isso que a gente faz. O que que Sansão está fazendo aqui? Ele está usando a situação para justificar os seus pecados. Deus está dizendo aqui para Jó: você vai pôr em dúvida a minha justiça, vai condenar-me para justificar-se, quer dizer, você vai condenar a mim para justificar a sua atitude. É o que Sansão estava fazendo, ele estava condenando os filisteus para justificar a atitude que ele ia tomar. A gente faz muito isso, a gente faz assim, não, mas eu fiz isso porque fulano fez isso. Eu perdi o controle porque fulano falou assim comigo. Eu falei aquele monte de coisa que eu não devia porque fulano fez assim, sim. A gente condena o outro para justificar a nossa atitude de pecado. A gente pode até pensar assim, mas o outro também pecou. Mas isso não me dá passe livre para pecar. O pecado do outro não dá passe livre para eu pecar. O que que você está querendo dizer com isso, minha irmã? Eu estou dizendo que a atitude de Sansão aqui não era justificável. O que Sansão vai fazer não é justificável. Ele fala aqui: vocês não vão poder me condenar, ninguém vai poder me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. A forma que ele vai fazer e o que ele vai fazer para acertar as contas com os filisteus não é justificável. O sogro dele ter entregue a esposa dele para outro homem não justifica a ação que ele vai tomar a partir disso contra os filisteus. Não justifica. A atitude que o sogro tomou foi em proteção à filha, porque a filha ficou sem marido. Independente se o cara é filisteu ou não. Ela não podia ficar sem marido, ainda mais naquela época. E isso chama a nossa atenção. Quantas vezes, né? A gente
usa as situações, o que o outro faz para justificar a nossa atitude. Ele vai ficar furioso, né? Vai ficar mais furioso ainda do que anteriormente, e ele vai fazer algo terrível. Segue aí na sua Bíblia. Fala assim no versículo. Deixa eu ver aqui. 7. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Ele vai atacar os filisteus e depois vai fugir para a caverna. Segue aí. Juízes, capítulo 15, versículo 6 em diante. Não, vamos ler o 4. Então saiu, né? Ele fala que vai acertar as contas com os filisteus. Olha o que ele vai fazer. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par das caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Ele fica com raiva, ele sai furioso, ele tem uma estratégia bem doida. Ele pega raposas, que era uma praga que acontecia nessa época, amarra cauda com uma tocha, um tição de fogo, né, uma tocha. Quando começa a queimar na raposa, ela entra em desespero, elas começam a tentar correr igual doida, porque elas estão amarradas pela cauda uma na outra. E ele solta ela no meio da plantação. Lembra que eu falei? A gente no começo falou sobre o campo, a eira, e que estava tudo seco? Era tempo de colheita? As raposas começam a correr ali e aquilo pega fogo fácil. 2 palitos. Rapidinho, aquilo incendeia e ele destrói a plantação dos filisteus, queima tudo, destrói tudo, acaba com elas. O que que isso traz um pouco a nossa lembrança? 300 raposas, de Deus ou 300 homens. E tochas. Só que ele usou tocha dentro do vaso. Lembra disso? Aqui é um pouco parecido a estratégia de Sansão, né, o fogo, a tocha, e o número de raposas que ele usa. Aí no versículo 6 fala assim, ó: os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, genro do Timita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o seu pai. Lembra que no capítulo anterior, no capítulo 14, quando Sansão faz aquele enigma, que só ele ia saber a resposta, lembra que ele foi traiçoeiro nesse enigma? Os filisteus haviam já ameaçado matar a mulher queimada e o pai, tudo dentro da casa, se ela não descobrisse para eles a resposta, a solução do enigma. Quando chega aqui, depois de Sansão fazer tudo isso, eles fazem o que haviam dito que iam fazer anteriormente. Eles vão lá e queimam, né, a mulher de Sansão e o seu pai vivos. Versículo 7. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade, fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha em Etã. Ele vai se esconder, ele ataca todo mundo com grande violência, massacra quanto ele pode. E tudo isso ele faz por causa daquele enigma. Tudo começou com ele usando de má fé quando ele cria aquele enigma dentro do casamento, da festa de casamento dele. Claro que esse tumulto, né? Todo esse problema, mas a gente viu que isso começa muito lá atrás, quando ele decide não viver a vida de Nazireu que o Senhor tinha decidido que ele deveria viver.
Ele não se santifica, ele não se separa, vai vivendo do jeito que ele quer. É como a gente que decide viver no pecado. A gente não quer abandonar o pecado e a gente quer que as coisas deem certo. A gente quer receber as coisas que Deus prometeu. Mas se a gente está vivendo no pecado, o que a gente está plantando é pecado, a gente vai colher pecado. Ele vai se esconder agora dentro da caverna. Ele não vai para a casa dos seus pais, agora ele fica dentro da caverna. Volta aí para sua Bíblia, versículo do 9 ao 16. Diz o seguinte: Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Lei. Lei é o nome de um lugar, tá bom? Os homens de Judá perguntaram: Por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: Queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Versículo 11. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você nos fez? Ele respondeu: Fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhes: Viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: Jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse então: Com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Sansão aqui, ele vai perder a linha, né? Ele está fugido, se esconde dentro da caverna e agora a gente vai ver a coisa só como uma bola de neve, aumentando. Tudo havia começado com uma adivinhação numa festa, teve por resultado a morte de 30 homens, a dissolução de um casamento, a devastação de uma colheita de trigo por meio de 300 raposas incendiárias, a morte de uma família, o massacre de várias outras pessoas e um potencial conflito armado entre dois povos. E o causador de tudo isso foi Sansão. Triste. Quando a gente olha e vê, uau, por causa daquilo que eu falei, por causa da atitude que eu tomei, muitas vezes dá para a gente enumerar os problemas que vieram logo após aquilo que a gente fez. Olha quantos problemas, quantas situações terríveis aconteceram a partir da atitude de Sansão. Por causa do orgulho dele querer ser o único que sabia, né, sobre o enigma, ele vai matar, vai trazer a morte de 30 homens, vai destruir um casamento que mal começou, porque ele destrói o dele e depois o amigo que ficou com a mulher que ele abandonou também ficou viúvo, né? Porque mataram o pai e a mulher queimaram. Destrói uma colheita inteira, tem morte de família, massacre de pessoas, pode acontecer agora um conflito armado, tudo por causa da atitude que ele tomou. A nossa atitude de pecado, ela pode trazer. Às vezes a gente fala assim: ah, mas a vida é minha, o problema é meu, eu faço o que eu quiser. A questão é que a nossa atitude não afeta apenas a gente, afeta muitos que estão em volta. E é o que aconteceu aqui. Sansão podia falar: ah, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas a atitude dele não estava atingindo apenas ele. Depois disso tudo, os filisteus fazem o quê? Vão lá para ajudar. Vai por medo em Judá, vai acampar em Judá, vai reclamar com Judá.
E Judá, quem é Judá aqui? É a tribo de Judá, tá, gente? Não a pessoa Judá, é a tribo. Ao invés de eles se unirem contra os filisteus, clamar ao Senhor por socorro, eles vão entregar o seu compatriota de mão beijada. Se fosse em outro tempo, né, com outros juízes, lá no começo, tipo Otoniel, isso seria o estupim para que o juiz saísse com o exército do Senhor contra eles. Essa atitude dos filisteus irem confrontar a tribo de Judá, povo de Deus, seria o motivo suficiente para se juntar um exército e ir contra, e ainda chamar Sansão para ir junto. Não, o que eles vão fazer? Eles não queriam ser livres da opressão dos filisteus. Eles não estavam preocupados, nem um pouco preocupados com essa opressão. Sabe quando a gente não quer ser livre do pecado que nos oprime? Quando a gente está amarrado, aprisionado, preso nos vícios, na pornografia, na prostituição, na mentira, numa vida religiosa falsa, mentirosa, e a gente. Ah, tá tudo bem, quem disse que eu quero sair desse lugar? Aí o Senhor vem com a palavra, o Senhor vem com a oportunidade, o Senhor vem com pessoas de oração, o Senhor mostra dentro da palavra dele que eu estou vivendo numa opressão, mas sair da opressão não é fácil, né? Sair daquela situação requer eu me levantar, me arrepender, chamar o Senhor Jesus e entrar numa batalha espiritual. Isso dá trabalho. Eu já estou envolvida com pecado, já faz parte da minha cultura, já fazia parte da cultura de Israel viver a cultura dos povos em volta, lembra? Absorveram tanto que até na história foi difícil de encontrar indícios de Israel ali no meio do povo, de tanto que havia sido absorvida a cultura pecaminosa daquele povo que estava em volta. Exatamente o que acontece com a gente vai absorvendo, absorvendo, aí olham para a gente, mas você é crente? Aí olha assim, né? Não, você foi na igreja domingo, mas agora eu vi você fazendo assim, a gente já não tem diferença, e sair disso dá trabalho. Tem que guerrear, custar sangue, suor, jejum, oração, madrugadas, fidelidade, insistência. Sair da opressão, sair debaixo da opressão maligna, dá trabalho. Judá não estava muito afim de ter esse trabalho. Prefiro entregar a sessão como uma oferta, né? Sansão, ele vai ter uma motivação para libertar o povo, mas a motivação dele não vai ser uma motivação de libertar o povo em si. A motivação dele é tudo vingança pessoal. Mas eu vou me vingar de tudo que fizeram comigo. Eu sou a vítima. Mas ele se colocou nesse caminho todo o tempo. Mas ele acha que ele é a vítima. A gente se coloca nesse caminho todo o tempo, mas a gente acha que nós somos vítimas. Somos vítimas das pessoas, somos vítimas da situação, somos vítimas da família. Eu sou vítima até do governo, da economia. Eu sou vítima de um monte de coisa. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Né? É melhor ser a vítima, que alguém vai chegar, vai cuidar, né? Coitada aqui. Eu sou a vítima. O que eu vou fazer é me vingar, afinal de contas, eu tenho direito. Foi o que a gente leu ali, né? Vou usar a atitude do outro para justificar o meu pecado. Sansão vai continuar nesse ritmo, infelizmente. Ele vai para a caverna. Então ele recebe a visita de 3.000 homens de Judá. Não foi um, não foi dois, não foram três. Conversar com Sansão. Foram 3.000 homens do povo de Israel, o povo de Deus, vai lá convencer Sansão a se entregar. Mas não é algo assim de convencimento de se entregar simplesmente. Ele fala assim: você não pensou que nós somos oprimidos pelos filisteus e o que você está fazendo vai sobrar para a gente? Vai lá resolver o seu BO, seu problema. Você está trazendo problema para todo mundo.
Ele chega, o povo chega lá com essa conversa. Quer ver, ó? Versículo 11 do capítulo 15. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você fez? Eles não chegam lá para dizer: Olha, você fez uma besteira, mas assim, a gente precisa se unir então para sermos libertos de vez. Vamos clamar ao Senhor, vamos ter arrependimento, vamos fazer uma oferta ao Senhor. Quem sabe Ele não nos socorre, não usa você a nosso favor, nós vamos juntos lutar. Não, você viu o que você fez? Você está trazendo opressão para a gente? Só opressão, só problema. Sansão vai aceitar. E o que Sansão fala? É interessante que Sansão fala assim: vocês prometem que vocês não vão me matar? Ele tinha medo que os seus compatriotas matassem ele. Talvez porque ele achava que só o inimigo ia ser mais fraco do que ele. A Bíblia não diz por quê. Mas eu li isso e fiquei pensando. Lembra que a gente falou no começo? Quando você vai estudar a Bíblia, você investe tempo, né? E ele fica com medo. Ele fala aqui, ó, no versículo 12, na parte B: Jure-me que vocês mesmos não me matarão. Gente, mas ele não era forte? Por que ele estava com medo de 3.000 homens matar ele se ele já tinha matado tantos antes? A Bíblia não diz, mas eu fiquei pensando, por que será? Porque eram do mesmo povo, mesmo sangue. Talvez o pensamento de Sansão fosse, eles são mais fracos porque não são protegidos por Deus. A gente não sabe por quê, mas eu fiquei conjecturando, né? Pensando que poderia ser. Quando a gente pensa que, não, aqui o Senhor ninguém toca, mas o de lá, ele teve medo que o seu próprio povo matasse. E eles respondem certamente que não. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Observe que o pessoal de Judá, esses 3.000 homens, amarram Sansão com cordas novas. Fala que aqui, no versículo 13, parte B. E o prenderam com 2 cordas novas e os fizeram sair da rocha. Ela fala assim, e daí as cordas novas? Mais na frente, lá naquela brincadeira, porque é quase uma brincadeira, né? Arriscada, que ele vai fazer ele e Dalila. Uma das coisas que ele vai dizer para Dalila é assim: se me amarrarem com cordas novas, eu perco a força. De onde será que ele tirou essa ideia das cordas novas? Provavelmente foi dessa situação que ele vive aqui, né? Amarram ele com cordas novas e levam ele para o lado de fora. Quando ele sai, né? Que ele chega e que ele sai ali e encontra com eles. Diz que o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, ou a queixada, em algumas traduções, de um jumento. Eu estou lendo o versículo 15. Pegou, né, a carcaça de um jumento tá aqui. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Então ele arrebenta as cordas novas, porque o Espírito do Senhor se apossa dele, usa essa situação, Deus usa essa situação. Ele vê a carcaça de um jumento, pega a queixada, né, do jumento, e com essa queixada ele mata 1.000 homens, 1.000 filisteus. Mais uma vez ele toca em um corpo, né? Em algo morto. Ele não podia fazer. Mas ele já não estava ligando para isso desde o começo, né? Ele não ia ligar agora. Ele pega essa queixada e mata esses 1.000 homens como um nada. Mata fácil. A gente tem visto desde o começo de Juízes, quando começou essas guerras assim, que eles usam armas que não são convencionais.
como, por exemplo, lanças. A gente não vê eles usando nada de bronze ou de ferro. Por que será? Porque Israel estava oprimida, sempre vivendo sendo oprimida pelo inimigo. Então, aquele que oprime e faz de tudo para que o seu opresso, né, aquele que está sendo oprimido por ele, não tenha acesso a armas para se defender ou para lutar. Então, Israel não tinha acesso a bronze e nem a ferro, que era o que era usado para fazer lanças, fazer escudos, fazer armas. E o que Israel usava? Desde o começo a gente tem visto. Israel usa um punhal, né? Lá na história de Débora, usa um punhal, usa ferrão de conduzir bois, que a gente viu lá no filho de Gideão, usa estaca, pedra de moinho e agora usa uma carcaça de jumento. Por que eles usam essas coisas? Porque é o que eles tinham na mão. O inimigo não vai permitir que a gente tenha acesso às armas especiais, armas preparadas. Espiritualmente, como isso funciona? A opressão, o opressor, o inimigo que nos oprime, o pecado que está na gente, não vai permitir que a gente use as armas. O que a gente tem que fazer? Usar as armas que nós temos. Quais são as armas que nós temos? As armas espirituais. O inimigo não tem armas espirituais, nós temos, que é arrependimento, perdão, abandono do pecado, oração, jejum, busca na leitura bíblica, a comunhão dos santos, estar junto com os irmãos, adorando ao Senhor. Essas são as nossas armas. As nossas armas são espirituais, não são carnais. As nossas armas espirituais destroem fortalezas, destroem os inimigos que nos atacam. Como que isso começa? Primeiro com arrependimento. Não adianta jejum, oração, leitura da palavra contra o inimigo espiritual das nossas almas, né? Se não há arrependimento verdadeiro. Depois do arrependimento, a gente procura se desviar do pecado, desviar do mal. Por isso que a oração do Senhor Jesus é: não nos deixe cair em tentação. Tentação virá, mas a gente tem que lutar para não cair em tentação. Quando a gente busca fugir do pecado, abandonar o pecado, como que a gente tem forças nisso? Junto com a congregação dos santos, estando com o corpo de Cristo, com a noiva do Senhor, que é a igreja de Cristo, jejuando, orando, buscando, aprendendo, fazendo o que a gente está fazendo hoje, essa hora da noite, tentando aprender da palavra cada vez mais e mais e mais, porque o Espírito Santo vai trazer a memória. O Espírito Santo vai trazer, na hora que a gente precisar, a gente não precisa se preocupar, o Espírito Santo vai trazer porque nós estamos estudando. Então, eles tinham falta de acesso aos metais da época. Aqueles que estão oprimidos pelo pecado não têm acesso. Não têm. Qual é o nosso trabalho? Levar esse acesso, né? Sermos amáveis, demonstrar o amor do Senhor, pregar a palavra, agir de forma correta, bíblica, imitar Cristo, abandonar o pecado, agir da forma que o Senhor orienta. Que aquele que não está tendo acesso a essas armas, ele vai olhar para a gente, ver diferença, ele vai procurar saber, a gente vai poder compartilhar essas armas que nós recebemos do Senhor com ele. Quando termina aqui que Sansão mata esse pessoal todo, 1.000 homens, a gente pensa que Sansão vai dar glória a Deus? Será que agora ele vai dar glória a Deus? Não vai. Vai lá para sua Bíblia, versículo 16 diz assim: disse ele então, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Isso é uma poesia na língua que é escrita aqui no hebraico, porque tem palavras que rimam. No hebraico, em português, não parece uma poesia por não rimar, mas ele cria uma poesia aqui, aonde ele dá glória a si mesmo. Ele cria uma poesia para dizer que ele matou 1.000 homens. Em nenhum momento aqui ele lembra do Senhor. Versículo 17, Juízes 15, 17 diz: quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramat-Lei.
Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha, que há em Lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada En-Hacoré, e ainda lá está em Lei. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Estamos quase encerrando. Observe só uma coisa aqui, bem rápido. Consegue ver a diferença de um versículo para o outro? No versículo 16, encerra com essa poesia que eu falei, que ele dá glória a si mesmo. Mas quando Sansão fica com sede, olha como o tom dele muda. Quando acabou no versículo 18, Sansão estava com sede e clamou ao Senhor. Ué, mas ele não tinha matado 1.000 homens, se a glória era dele, agora ele clama ao Senhor. Ele invoca o nome do Senhor na hora da dificuldade. Em necessidade, Sansão, ele é o servo do Senhor. Ele age como servo do Senhor. Quando precisava, ele clamava ao Senhor, mas depois volta para o seu velho caminho. Quantas vezes nós somos assim? Quando a gente consegue, não pelas minhas forças, porque eu consegui. Mas quando o problema vem, a gente age como servo do Senhor, a gente clama ao Senhor, pede socorro, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, responde e socorre Sansão. Aqui no versículo 19 diz: Deus então abriu a rocha que há em Lei e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Mostra que Sansão é um ser humano como eu, você, que precisa beber água, mas traz para a gente uma lembrança lá de Êxodo 17:3, quando o povo está no Egito, que começa a falar assim: por que que fomos tirados do Egito? Para morrer de sede, de fome, quer nos matar aqui? O Senhor responde, sai água da rocha, o povo bebe, todos bebem, os animais bebem e ficam saciados. Essa expressão é usada aqui em jorrará da água da rocha. É a mesma expressão usada. O Senhor fez jorrar água. O Senhor, na sua infinita misericórdia, faz jorrar água da rocha. Para celebrar a ocasião, Sansão deu àquele lugar o nome de En-Hacoré, que quer dizer fonte, o que clama. Essas informações apresentam Sansão como um ser humano qualquer, que morre se não beber água. Ao mesmo tempo, vemos que quando Deus se propõe cumprir certos propósitos, ele sustenta seu povo e seus líderes, ainda que estes sejam falhos. Lembra que eu falei que é a misericórdia, a graça, o favor imerecido, o amor do Senhor? O Senhor, na sua infinita misericórdia, sustenta Sansão mais uma vez. Sustenta seu povo, sustenta os líderes. Como pode? Fulano pecou tanto. Como pode? Eu pequei tanto, peco tanto. Como que o Senhor ainda me sustenta? A sua infinita misericórdia. O seu amor que não falha. Isso, é apenas isso. Não foi o que Sansão fez. Sansão não é um herói. Sansão é um ser humano falho, cheio de pecados, como nós somos, alcançado pela misericórdia do Senhor. Olha aí no versículo 20. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Não parece que vai acabar a história? Quando esses capítulos que a gente já estudou, encerra assim, lembra? E fulano liderou durante tanto tempo. Aí a gente sabe que acabou a história do cara, às vezes fala que morreu, e morreu, fulano e liderou durante tanto tempo. E teve paz, e teve isso, teve aquilo. Aqui só diz que ele liderou Israel durante 20 anos. Ele estava liderando Israel,
mas os filisteus ainda dominavam Israel, porque fala aqui, ó, no tempo do domínio dos filisteus. Ele era um líder militar que tinha nascido para iniciar a libertação do povo, mas não era muita preocupação dele. A gente viu que as preocupações dele eram bem pessoais. Parece que está encerrando, mas não está encerrando a história de Sansão. A gente vai ver na segunda-feira que vem a famosa história de Sansão e Dalila. Até onde vai, né, o orgulho, até onde vai brincar com perigo. Segunda-feira que vem. Quero pedir para que você não falte. Se você puder já ir adiantando a leitura, você já vai vir aqui com o assunto bem fresco na sua mente. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui já agradecer quem conseguiu ficar aqui até o final, dizer que vocês são uma bênção. Por favor, gente, vai lá no canal, no YouTube da igreja, tem tanta coisa, nos ajuda, compartilha, faz esse favor para gente. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer, quero lhe pedir perdão também. Agradecer por cada um que aqui está e pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que insistimos em fazer da nossa forma. Insistimos em te culpar para nos justificar. Senhor, nessa noite eu clamo a Ti. Tira-nos, Senhor, dessa posição de culpar para nos justificar. Não culparemos mais o Senhor, não culparemos mais as outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a tomar a nossa posição e entender que o meu pecado é o meu pecado. As minhas escolhas são as minhas escolhas. E cada uma delas tem resultado, Senhor. Me ajuda. Não nos deixe, Senhor, nos perder nesse tempo, nesses dias difíceis. Não nos deixe nos perder no orgulho, na insensatez, do brincar com o perigo, lidar, Senhor, com facilidade com o pecado como se fosse algo normal. Tira-nos desse lugar. Enche-nos da tua palavra e do entendimento que vem de ti, Senhor. Renova as nossas forças essa semana e sara-nos com a tua palavra. Eu te agradeço mais uma vez e te louvo no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Ana, a Elisete, pastora Simone, pastor Milton, pastora Val, presbítero Johnny ali, encolhido ali, aqui no baixo. Quero agradecer também a pastora Léa, que estava e já saiu, mas ela deve ter precisado sair. Dizer que eu amo vocês, muito obrigada por estar aqui com a gente. Gente, já são 6 anos. Que o Senhor nos renove as forças. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Obrigada.